Professor Jonathan, é assustador os números bilionários e vermelhos do país no ano passado. Exatamente, Arimatea. A gente tem aí um resultado bastante importante de ser discutido e de ser entendido também. Muita gente, a mídia de um modo geral, também obviamente trazendo as informações para a sociedade, tem tratado o desempenho do déficit público, na verdade, como o rombo das contas públicas, né? Uma problemática realmente significativa que precisa ser devidamente cuidada, dado inclusive a importância de se manter a ordem fiscal dentro do país. Mas aí algumas coisas precisam ser esclarecidas. De fato, houve um déficit realmente significativo, da ordem de 230 bilhões de reais. É uma soma de recursos realmente significativa. No entanto, ela é algo que já estava mais ou menos previsto, né, calculado, inclusive quando da aprovação da Lei Orçamentária Anual do ano passado. Então é algo que sim preocupa, que sim é grande, mas que precisa se entender primeiro que não foi ninguém pego de surpresa. Tipo, assusta, mas não surpreende. Assusta, mas não surpreende. Por quê? Porque a tomada de decisão do governo, né, ao assumir, foi primeiro de tentar organizar a casa. E você sabe que quando a casa está desorganizada é necessário gastar, certo? Então o que acontece? Ficou uma dívida pública significativa de um governo para o outro, em função de várias questões, né? Não vem ao caso ficar discutindo governo A ou B, mas o que aconteceu foi que ficou um déficit, na verdade não um déficit, o déficit se consolidou agora, mas o que ficou foi uma quantidade de recursos e de dívidas a serem pagas de um ano para o outro, que o governo atual ele poderia ter postergado. Por exemplo, questão de dívidas com pagamentos atrasados das pessoas, né? Então, esses recursos, eles poderiam ser postergados até o ano de 2026, que seria, mais uma vez, um ano de passagem, né, de governo, 2026, 2027. No entanto, optou-se por não fazer isso. Optou-se, nesse momento, para tentar reorganizar a casa para poder começar a avançar. Quando se opta por reorganizar a casa, se opta por aumentar o gasto público. Ao se aumentar o gasto público para se pagar dívidas, acaba que, no caso do governo, obviamente, acaba que o déficit ele vai crescer, ele vai aumentar. Eu não gosto muito de comparar a economia do governo com a economia doméstica, porque são coisas bem diferentes, apesar da gente sempre fazer isso. O governo ele emite moeda, ele é capaz de sanar suas contas pela emissão de moeda. Tem efeitos, mas pode. Nós não temos uma máquina de imprimir moeda em casa, né? Então, assim, quando o governo ele assume essa responsabilidade, você precisa olhar ainda outros indicadores quando você olha para um déficit desse tamanho. O que aconteceu na economia ao longo desse último ano? Aconteceu na economia que a gente tem uma Selic em queda. Mais uma notícia quente, né? Ontem o Copom se reuniu e baixou mais meio ponto percentual. Então tá até coincidindo com a minha vinda para o programa. De toda a reunião do Copom, desde que eu vim para o programa, a reunião do Copom vem decidindo reduzir a Selic. Então hoje a gente está a Selic com 11,25, certo? Estando em 11,25 e com a tendência ainda de queda. Por quê? Porque a gente tem uma inflação tecnicamente controlada e um número que eu achei talvez o mais interessante disso tudo, que foi a queda absurda, né, do nível de desemprego. O Brasil hoje assumiu um patamar de empregabilidade bastante alto, bem interessante. Nós temos um nível de desemprego no país hoje que alcança apenas 7,8%. Esse é um patamar pré-crise econômica. Esse é, salvo engano, 2014. Foi o último ano que a gente teve um nível de desemprego tão baixo. Então, assim, quando você olha as ações que o governo tomou, pagamento de contas, assumir suas responsabilidades para equacionar os problemas domésticos, né, domésticos no caso do país, percebeu-se que, de fato, o déficit aumentou, o déficit ficou grandioso. No entanto, o desempenho da atividade econômica mostra que, no futuro, esse déficit ele vai ser cada vez mais diminuído em função da dinâmica da atividade econômica, do que se tomou decisão. Eu devo agora, aumento minha dívida agora para compensar ao longo do tempo. Então essas questões elas são muito importantes
de serem explicadas. Obviamente que tem correntes da teoria econômica que vão se contrapor a isso. No entanto, a gente tem que ter um olhar mais amplo, mais holístico acerca das coisas. Então, quando a gente traz essa informação, a gente demonstra que, sim, é preocupante, sim, precisa ser cuidado, observado, precisa ser devidamente trabalhado para que esse déficit ele comece a cair o quanto antes. No entanto, esse déficit ele proporcionou coisas interessantes e importantes para a economia, que vai jogar no longo prazo, no que a gente chama de efeito multiplicador, vai causar a redução do déficit e a melhoria da atividade econômica do país. É isso.